não acredito muito em sorte, né? Porque toda vez que a sorte chegou em mim, ela me encontrou trabalhando. A história de coragem, resiliência e ação do visionário Everaldo Rodrigues. Eu sou de uma família muito pobre, né? E eu sou um cara que digo, apesar que eu não acredito muito em sorte, né? Porque toda vez que a sorte chegou em mim, ela me encontrou trabalhando. Mas eu digo no sentido da sorte, onde que eu morava numa vila e eu tive a possibilidade de estudar em colégios de ricos, né? Que a gente fala colégio de ricos, colégio particular. E nisso você começa a viver com outras pessoas, onde que você tem uma outra ideia, uma outra ambiência, que hoje a gente fala que a ambiência muda o seu DNA e muda todo o jogo. Naquela época a gente não se falava disso, mas ela funcionava, só que a gente não tinha esse nome. E nisso tudo, quando eu comecei a estudar nesses colégios, eu comecei a ter o acesso e ver o que as pessoas faziam, outras pessoas, os ricos, como que eles faziam, como eles pensavam. E apesar de eu morar na vila, que eu voltava toda noite para lá, eu já não pensava mais como uma pessoa que morava na vila. Eu somente estava lá, minha geolocalização era da vila, mas a minha cabeça já não estava mais lá. E nisso eu comecei a me projetar num cenário onde que eu também quero ser igual àquele cara. Se ele pode, agora eu estou vendo que pode, que eu consigo tocar e ver, eu também quero ser igual a ele. Se ele conseguiu, eu também vou conseguir. E nisso eu comecei a me projetar, me formei, tive uma ascensão dentro do grupo de onde eu estudava. Fui o presidente do Grêmio Estudantil, fui o presidente de várias entidades dentro da escola, fui o capitão do time de vôlei. E isso começou a me projetar e por mais que eu era aquele guri pobre, mas a minha autoridade que eu passava como capitão do time de vôlei, como presidente do Grêmio Estudantil, dentro do conhecimento que eu conseguia na escola me projetar, que eu sempre fui bem, isso começou a me dar um nome. E quando eu me formei, eu fui fazer estágio nessa empresa, que trabalhei por lá por 5 anos, que foi posso falar aqui que foi a Bomba Jeremias, e onde que me deu toda uma base, que investiram em mim, onde que me proporcionaram muitos cursos, onde que subsidiaram parte da minha faculdade e onde eu tive muitos acessos. E ali tinha um cara que realmente esse foi o meu divisor assim, de águas, que é até hoje. É você, Vitor Breitenbach. O cara era o gerente da exportação. O cara falava inglês, falava espanhol e tinha uma postura impecável e a forma dele vestir, dele falar, de ele se articular. E quando ele passava assim na produção, apesar de eu trabalhar na engenharia, era no meio da produção. E quando o cara vinha com aquela roupa toda alinhada e um perfume e o jeito de falar e com os clientes que vinha do Canadá, de Trinidad e Tobago, dos Estados Unidos, e eu olhava assim e falei, puxa, você um dia que nem aquele cara ali. Eu vou falar inglês, eu vou falar espanhol e eu vou morar fora do Brasil. E aí começou a minha trajetória, a minha obsessão de ir trabalhar fora do Brasil, de falar inglês, de falar espanhol e ser numa multinacional. Isso é tão forte porque quando você começa a projetar as suas coisas, você tem aquela visão, você começa a projetar, você começa a criar um caminho neural para que aquilo ali aconteça. Então a primeira coisa, se eu quero falar inglês, eu vou ter que me matricular numa aula de inglês. Fui lá e me matriculei num curso de inglês. Aí, puxa vida, era no sábado à tarde. Aí toda a galera fazendo algo, se divertindo, jogando vôlei e tal, eu ia no curso de inglês, aí depois do curso eu ia lá jogar vôlei. E até que me formei, comecei a falar inglês, e aí que eu falo da sorte. Daí quando surgiu a oportunidade de eu fazer uma entrevista para ir trabalhar fora do Brasil, porque eu vinha incessantemente buscando isso. E quando surgiu essa oportunidade, e daí que eu falo que não tem sorte,
Quando surgiu a oportunidade, eu estava pronto. Fiz a entrevista em inglês, eu tinha a capacitação profissional e fui trabalhar na China, na área de implantação de sistemas de qualidade, processos, e é onde que eu tinha essa especialização. Então, quando eu falo que não tem a sorte, é porque eu vim me especializando, eu vinha me preparando para isso. E quando chegou a oportunidade, eu estava pronto. Por isso que não tem coincidência, não tem sorte. Tem o quanto você se prepara para você estar no campo de batalha. Para que quando ela chegar, você esteja pronto para enfrentar e você vencer a tua batalha. Porque muitas vezes você vai para o teu campo de guerra, vai para a tua batalha e você não está preparado. E aí você já perde no primeiro combate, no primeiro golpe você já é eliminado. E você diz, puxa vida, não tive sorte. Não tem nada a ver com a sorte. E sim o quanto você estava preparado para você estar ali no combate, para você estar no combate e você vencer. E aí vem a questão da mentalidade vencedora. Que você começa a desenvolver uma mentalidade vencedora. Que isso já está dentro de cada um. Mas o quanto que você traz isso para fora, você externa a tua mentalidade vencedora, de você querer ganhar o jogo. O quanto realmente você quer ganhar o jogo. Você já se perguntou o quanto você realmente quer ganhar o jogo? Porque isso tem um preço. E eu paguei um preço alto. Mas o benefício disso é a minha história e tudo que eu fiz, pelo preço que eu paguei. Porque não tem um almoço grátis. Você até pode ter alguns atalhos e cortar caminhos, que hoje nós mentores, a gente faz isso, que é cortar um pouco o caminho para que você erre menos, que você seja mais assertivo. Mas não tem o almoço grátis. Tem um preço pelo qual você tem que pagar pelaquilo que você está fazendo. Então hoje, o que eu posso pegar e deixar com um aprendizado é você ter um objetivo principal bem definido. De realmente você ter um objetivo, você ter um foco e você seguir ele. Você fazer um plano de ação, uma rota, e aí você vai conseguir. Então hoje, para mim, na primeira fase de qualquer pessoa que esteja começando, é você ter um objetivo principal bem definido e você ter um foco. E você que está aqui junto comigo, eu quero te deixar uma próxima dica que é maravilhosa, mas vai ser no próximo episódio.